Jeremias 34:8, tema liberdade. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Santo Deus e eterno Pai, que Tu possa nos conduzir nessa noite, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que nós possamos não abrir e fechar de nossa boca, trazer uma palavra para o coração, meu Deus, da Tua Santa Igreja, para que a Tua Igreja possa ser fortalecida, meu Pai, e para aqueles que se encontram aqui, meu Deus, sejam libertos de todo mal. Repreende tudo aquilo que não vem de Ti. Acampa Teus anjos ao redor dessa igreja. Nos guarda, nos livra e nos protege de todo mal, pois aqui ora eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Sente aí, por favor. Glória a Deus. Irmãos, aqui diz que o rei fez uma aliança com o povo para pregoar o quê? Liberdade. Amém? Uma aliança de liberdade para apregoar, pregar, divulgar, falar, firmar a respeito da liberdade. Diz aqui no versículo de número 9, diz assim: que cada um despedisse foro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém tivesse como escravos hebreus, seus irmãos. Amém? Ou seja, a aliança que foi feita aqui é que não se podia ter nenhum irmão, ou hebreu ou hebreia, como escravo. Amém? Por que, irmãos, que não podia ter? Porque Deus, Ele fez uma aliança lá atrás com Adão, e Ele disse para Adão: você dominará sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, sobre as florestas, sujeitai e dominai toda a terra. Amém? Ou seja, ele disse para dominar, não ser dominado, sujeitar e não ser sujeitado. E aqui ele lembrava Jeremias a respeito dessa aliança que Deus tinha feito, lembrando para o rei Zedequias. E o rei Zedequias fala agora, para que não houvesse escravo, hebreu ou hebreia. Amém? Ou seja, que nenhum daqueles que estivesse sobre a promessa fossem feitos escravos. E eu pergunto para você: você está sobre a promessa? Vou perguntar de novo, né, pastor? Vai que tem alguns que não entendeu. Eu vou perguntar de novo: você está sob a promessa? Então, se você está sob a promessa, você não pode ser o quê? Escravo. Você serve o Deus da liberdade. Então, se nós servimos o Deus da liberdade, nós não podemos ser escravos de nada, nem de ninguém. Amém? Você não pode se deixar escravizar por nada, irmão. Por nada. Não pode ter escravo nem hebreu, nem hebreia. Versículo de número 10. Todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram. Despedindo foram cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram, graças a Deus. Ou seja, os príncipes aqui obedeceram o que o Senhor falou através do profeta Jeremias.
foro significa dizer liberdade. Deram liberdade para eles. Deixaram eles ir. Ouviram a voz do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não podemos querer ser dominador. Quando Deus fez a promessa para Adão, Ele disse: dominai sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre as florestas. Mas Ele não deu ordem para Adão dominar sobre outro homem. Nós não temos que ser dominador de homens não, irmão. Então nós não temos que oprimir as pessoas, escravizar as pessoas. Porque tem pessoas que elas oprimem. E essa opressão, ela escraviza. Então Deus, Ele não permite isso. Isso é abominável aos olhos de Deus. Porque tem pessoas que têm um espírito opressor. Não tem pessoas que são assim? Sim ou não? Tem pessoas que oprimem as outras. Pais que oprimem filhos. Filhos que oprimem pais. Marido que oprime esposa. Esposa que oprime marido. Tem ou não tem? Tem. Lógico que tem. Patrão que oprime empregado. Pastor que oprime a igreja. Escraviza. Você vê que a pessoa que ela é escrava, ela não tem poder sobre a sua vontade. Porque ela vive sob uma escravidão. A pessoa que vive sob uma escravidão, muitas vezes ela não consegue nem pensar direito, ela não consegue nem raciocinar direito, porque ela é cativa. No versículo seguinte, no versículo 11, diz assim: mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido foro, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um o seu irmão hebreu, que for vendido a ti, e se houver servido 6 anos, e despedi-los a foro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem se inclinaram os ouvidos a mim. Amém? Ou seja, preste atenção que é o ser humano. Aquele povo ficou 400 anos no Egito. Uma parte desses 400 anos como escravo, a maior parte. E quando Deus libertou eles da servidão, falou o seguinte: ó, os irmãos que estiverem servindo a vocês, eles vão servir 6 anos, e nos 7 anos vocês vão libertar eles da escravidão. O que foi que eles fizeram? Desobedeceram. Então muitas vezes Deus, Ele nos liberta de um mal. Deus, Ele vai buscar a gente lá num cativeiro, e essa mesma benesse que Deus usou conosco, nós não usamos com o próximo. Nós não pegamos esse amor que Deus derramou sobre a nossa vida para derramar sobre as pessoas. Você lembra da parábola do servo devedor? O servo devia um tanto lá, o Senhor perdoou, devia 500 denários, o Senhor perdoou a dívida dele, mas ele ia passando um que devia 50, ele foi lá e queria matar o homem. Lembra de Jonas? Jonas, Deus deu uma ordem para ele, ele desobedeceu a ordem. Por conta disso, foi para a boca do peixe. Lá da boca do peixe, na profundeza das águas, clamou pelo Senhor. O Senhor perdoou Jonas, tirou Jonas de dentro da boca do peixe. Mas quando Jonas chega lá em Nínive,
Jonas se revoltou com Deus, porque Deus se arrependeu de destruir a cidade, porque o rei e todo o povo se arrependeu no pano de saco e no pó da cinza. Amém? Assim é alguns de nós. Deus faz tudo de bom para nós. Perdoa, ajuda. Mas quando chega na hora de você perdoar, você não perdoa. Quer ser perdoado, mas não perdoa. Quer ser ajudado, mas não ajuda. Quer ser compreendido, mas não compreende. Quer a mãozinha estendida, mas não estende a mão. Amém? O povo foi liberto de 400 anos da terra do Egito. E Deus falou, ó, os irmãozinhos de vocês aí com 7 anos vocês liberam. Não fizeram assim. E esse povo aqui fez durante pouco tempo, mas se arrependeram e trouxeram de volta. Pessoas sem palavra. Pessoas que não têm aliança nem gratidão a Deus. O Senhor disse que aquilo que tu quer que os homens te façam, faça também aos homens. Você quer ser bem tratado, quer que as pessoas tenham paciência com você, e você tem essa paciência com as pessoas? Você trata as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado? É uma pergunta para você responder para você, não para mim. Deus fez uma aliança, libertou o povo, mas o povo não queria libertar os irmãos. Queria ali, ó. Porque muitas vezes nós falamos em liberdade, mas muitas vezes o nosso coração não é liberto. Fala em liberdade da boca para fora, fala em amor da boca para fora. Amém, irmãos? E aí? E aqui acontecia isso. Aqui estava se cumprindo na vida deste povo exatamente o que Deus tinha dito para eles não fazerem, e eles estavam fazendo. E toda pessoa que é cativa, ela quer fazer o outro cativo. É ou não é? Porque quem é livre não quer levar ninguém para a prisão. Porque quem é sadio não contamina ninguém. Só o doente contamina, só o leproso espiritual contamina. Aí diz assim, ó, versículo de número 15: não há muito havereis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tenheis feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um seu servo e cada um sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhais despedido os foros, e os sujeitastes para que fosse vossos servos e vossas servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Amém? Isso aqui é o preço dos que são desobedientes. Fome, peste, espada, vai ser um espetáculo para todas as nações. Os que insistem em viver escravos e escravizando os outros. Amém? Irmãos, a pior escravidão que tem é da alma. Hoje nós não temos mais escravidão. Existem alguns países, né, que ainda tem. Mas a pior escravidão hoje é da alma. Escravizado na alma. Você vê que as pessoas que não têm uma preparação espiritual e um entendimento, elas são facilmente escravizadas.
Porque tem pessoas que têm o poder de manipular a mente das pessoas. O poder. Mas quando nós estamos sob o domínio do Senhor Jesus, quando nós temos a mente de Cristo, como Paulo falou, então nós não nos deixamos ser dominados. Não nos deixamos. Quem está entendendo, faça assim. Romanos capítulo 8, versículo de número 21. Diz assim: Romanos 8, 21. Diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Ou seja, está falando aqui da liberdade, da glória por vir. Que a esperança que nós temos é que nós viemos ser redimidos, livres do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então eu entendo que os filhos de Deus, que somos nós, a nossa esperança é que nós aguardamos para sermos redimidos da corrupção. Porque veja bem o seguinte: esse mundo aqui é um mundo de corrupção. É ou não é? É. Aqui para a gente se contaminar é muito fácil, irmão. É muito fácil. Aqui para a gente se deixar escravizar pelas vontades humanas é muito fácil. Se a gente não vigiar. Porque as propostas da corrupção, elas são lançadas todos os dias. Todos os dias elas são lançadas, em todos os lugares. Em casa, na rua, no trabalho. Todos os dias. Então a nossa esperança é que um dia Deus venha nos libertar, nos livrar desse cativeiro da corrupção. Porque essa terra aqui, o que eu entendo dessa passagem, como se isso aqui fosse um cativeiro, preso a esse corpo corruptível. Mas quando o Senhor nos chamar libertos, diz que o corpo será transformado de corpo corruptível para corpo incorruptível. Amém? Que é a transformação que nós vamos ter. Então, filho, se você é um homem apegado à matéria, você não é liberto ainda. Se você não consegue se ver no mundo espiritual, você não é liberto ainda. Você é um cativo da corrupção. A Bíblia diz que aqui lá é melhor do que aqui. No livro de Provérbios diz que no livro de Provérbios ou de Eclesiastes, eu acho que é Eclesiastes que diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É ou não é? É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Eu tenho certeza que o mundo espiritual é bem melhor do que aqui. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho. E se você não crê nisso, você ainda não é uma pessoa liberta. Você ainda é cativo na alma. Você ainda é cativo desse templo, né? Que é sujeito à corrupção. E nós temos que ter essa visão de igreja. Nós temos que ter essa visão. Hoje as pessoas estão sendo levadas para as igrejas, na maior parte, para ser curado de uma doença, para arrumar um casamento, para poder ganhar dinheiro, para comprar uma casa nova, para abrir uma empresa, para comprar um carro novo, para libertar o filho da droga, para trazer a mulher de volta, para trazer o marido de volta. E a salvação, onde é que fica? E cadê a igreja que prega o céu? Porque a igreja que prega a terra está cheinho delas. E cadê as igrejas que pregam o céu? Aqui tem uma. Aqui tem uma, nós pregamos o céu. Amém? Glória ao Senhor Jesus.
Porque ele disse que se nós, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, se vocês têm a esperança em mim só nessa terra, vocês são mais infelizes de todos os homens. Se a gente tiver esperança em Cristo só nessa vida, nós seremos o mais infeliz de todos os homens. Ele cura também aqui, Ele liberta, Ele abençoa aqui nessa vida ainda. Mas o princípio de Deus na nossa vida é morar com Ele, é a salvação. Porque o tempo aqui é rápido, mas lá é eterno. Você quer trocar os prazeres transitórios desta terra pela vida eterna? Porque tem pessoas que trocam os prazeres transitórios desta vida pela vida eterna. É mais ou menos assim, ó. Aquele pessoal na adolescência. Aí tem aquele cara estudioso. Vai todo mundo para farra, vai todo mundo para festa, mas ele fica em casa estudando. Olha aí esse bobo. A gente tudo na festa e ele estudando. Aí aos 17, 18 anos de idade ele faz um concurso, passa. E os sabidão da farra, aí com 23, 24 anos ele tem uma colocação boa, passa num concurso muito bom. E aí o cara com 22, 23 anos de idade, como vi agora, parece um rapaz que é um juiz, lá em Teresina, com 20 e poucos anos. Ou seja, ele abriu mão ali de 4, 5 anos, 26 anos, né? Ele abriu mão de 4, 5 anos da vida dele ali, ou 7 anos, para gozar o resto da vida com segurança. Aí vai ver os caras que chamavam ele de tolo, porque ele não ia para farra, porque ele ficava estudando. Vê como é que eles terminam. Vê como é que eles terminam. Assim é aqui. Quando a gente é apegado aos prazeres transitórios desta vida, a gente vai perder a vida eterna. Por isso que você está vendo o desmantelo aí, né, irmão? O cara abandona Deus, abandona a igreja, abandona a fé, abandona a palavra, abandona a família, abandona tudo, e você está vendo a bagaceira que está aí. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se segure. Se segure na fé. Porque a tendência é só piorar. Daqui para frente, quem não tiver arraigado na palavra e na aliança com Deus, não vai ficar de pé. Você vai ver muita gente cair ainda. Porque o Senhor disse que no final dos tempos o amor se esfriaria do coração de quase todos. Não suportariam a sã doutrina, se entregariam a fábulas de heresias e de falsas doutrinas, seguiram o ensinamento de demônios. E o que nós temos visto? Exatamente isso. Por isso que ele disse: aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Olha, eu vou lhe falar com uma coisa, eu não sei você, mas o trabalho que eu tive para me levantar da lama, o trabalho que eu tive para me libertar da escravidão da carne, e eu me submeter àquilo tudo de novo, eu prefiro morrer 1 milhão de vezes do que voltar para a vida que eu tinha. Que não é vida não, irmão. Tu já viu escravo ter vida? Já chegar e dizer assim: quarta-feira, bora beber, bora. Bora, rapaz, beber, bora para a mesa do bar beber. Aí tu vai na quarta. Aí tu vai e bebe. Aí bora, amanhã é quinta, bora beber de novo. Bora se prostituir, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Isso é vida, irmão. Isso é vida. Não é vida não, irmão. Tem pessoas que acham que isso é vida. Aí os caras com 50 anos, parece um bocado de velho, acabado, doente, cheio de mazela, por causa do álcool. Porque o álcool é uma coisa terrível. Ainda tem uns irmãos que gostam de tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Ainda tem uns irmãozinhos que o diabo engana e se toma sem álcool. Pensa que Deus não sabia, não era? Pensa que Deus não estava lá na cervejinha sem álcool, não era? Você não é liberto ainda não, você que toma cerveja sem álcool, irmão. Você não é liberto. Como assim, pastor? Porque você está tomando com a intenção do homem que tomava com álcool. Você está bebendo a cerveja. Amém.
Você não é liberto ainda, você é cativo. E numa hora qualquer, você vai chegar num lugar e vai dizer assim: não tenha sem álcool, mas tenha com álcool. E você vai com álcool mesmo, é só uma vezinha. É só uma vezinha. E vai chegar um dia que você vai beber ela com álcool. E aí o diabo vai colocar as garras em cima de você e vai arrastar você de volta para o calabouço. E eu sei que tem gente aqui que toma cerveja sem álcool. Como é que tu sabe? Porque Deus está me revelando. Aí tu pergunta aí se é Deus falando ou se é o pastor. Te garanto que ninguém na tua casa veio falar para mim, que nem de fofoca eu gosto. Preste atenção, irmão. Ou você serve ou você não serve a Deus. Não tem meio serviço a Deus, não. Ou você é liberto ou você é cativo. A lei de Deus não é como a lei dos homens, não. Passa o dia trabalhando e vai dormir na cadeia, não. Não tem isso não na lei de Deus, viu? Ou você está na cadeia ou você está na liberdade. Com Deus é assim. Até porque a lei de Deus, ela é perfeita. Não é como a lei dos homens, que tu mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa, é condenado a 20 anos, aí com 5 anos está fora. Por bom comportamento. Você tem que entender que a lei de Deus, ela é séria. Ela não é falha como a lei dos homens, não. Eu não estou falando aqui que a pessoa não possa se recuperar. Entenda o que eu estou falando. Não estou falando disso. Eu estou falando que nós temos que entender que Deus não é como os homens, não. Se você continuar no erro, você vai viver na escravidão e vai partir para a escravidão eterna. Infelizmente, muitos de nós só vamos acreditar nisso quando a gente se deparar com essa realidade. Sabe por que eu falo isso? Porque tem pessoas que a gente vê que levam a vida completamente desordenada, diante do que a palavra nos fala, e esse pessoal pensa que vai para onde, irmão? Eu não falo nem de membro, não, eu falo de pastor mesmo, um bocado que eu conheço, cheio de embaraço, a vida toda embaraçada, cheio de coisa errada, em cima do altar, pregando a palavra. E ele acha que vai para onde? Para o céu. Diz que os primeiros a ser julgados serão os domésticos, que somos nós. E principalmente, eu tenho certeza que o primeiro pilotão do julgamento são os sacerdotes, os pastores. Esses aí são os primeiros da fila. Pessoal, fica aí, vamos chamar aqui esse pessoalzinho aqui, todo mundo aqui na frente. Aquele que muito é dado, muito lhe será o quê? Cobrado. Primeiro os pastores, todo mundo aqui na frente. Os irmãozinhos ali atrás ali. Primeiro vai ser assim, irmão. A Bíblia diz, amém? A Bíblia fala. Se o julgamento começa pelos de dentro de casa, imagina os de fora. Como é que não vai ser? Se os de casa vão ser julgados com justiça, imagina os que estão fora. Porque a justiça de Deus, ela é uma justiça com equidade, uma equidade, com verdade. Amém? Então olha só. Vamos agora para o livro de 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo de número 3. 2 Coríntios capítulo de número 3. Versículo de número 17. 2 Coríntios 3, 17. Vamos ver o que diz aqui. 2 Coríntios 3, 17. Diz assim. Olha só. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há o que? Liberdade. Amém? O Senhor é o que? É Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, há o que? Liberdade. Liberdade. Ou seja, importa que adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Quem é esse Espírito? O Espírito que dá liberdade, é o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, no altar da igreja, no salão da igreja, então há o que? Liberdade. Amém? Porque o Espírito Santo, ele me liberta de todo o pecado.
O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem foi que libertou o Senhor da morte? O Espírito Santo. Quem é que vai libertar você da morte? O Espírito Santo. Porque tem umas pessoas que acham que tem o Espírito Santo, mas não tem. Se eu vivo sujeito ao pecado, então eu não tenho liberdade. E se eu não tenho liberdade, eu não tenho o Espírito. Amém, irmãos? Vivo pecando, não tenho o Espírito Santo. Mas eu falo em línguas. Mas línguas não quer dizer nada, porque diz a palavra do Senhor que existe muitas línguas no mundo. Se você for num terreiro desse, de macumba, ou de umbanda, ou de candomblé, você vai ver que aquelas pessoas que estão ali, que recebem aquelas entidades, elas falam em línguas estranhas. E só porque falam em línguas estranhas é o Espírito Santo? Não. Existe o espírito do engano. Existe o espírito do engano. Eu vi uma vez, há muito tempo atrás, uma irmã ligou para a rádio e ela falava que tinha uma tristeza muito grande, porque, pelo que eu entendi, era como se ela tivesse ido embora de casa e não deixou os filhos, alguma coisa assim. E a filha dela tinha uma mágoa muito grande dela, mas ela tinha ficado feliz porque a filha dela tinha sido batizada e tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu falei assim: ô minha irmã, então quer dizer que ela lhe perdoou? Não, pastor, ela não me perdoou. Isso era no ar, ao vivo. Ela não lhe perdoou. Então deixa eu dizer uma coisa para a senhora: ela pode ter tudo na vida dela, menos o Espírito Santo. Ela se batizou, desceu uma pecadora enxuta, saiu uma pecadora molhada. Mas se ela foi batizada pelo Espírito da verdade, o Espírito que dá liberdade, a primeira coisa que ela tinha que ter feito era ligar para a senhora e dizer: mãe, eu te perdoo. Como é que uma filha que não perdoa a mãe diz que tem o Espírito Santo? Você que diz que tem o Espírito Santo e tem mágoa no coração, ressentimento, você tem o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Vou lhe dar essa notícia: você não tem o Espírito Santo. Você que é uma pessoa que guarda mágoa, ressentimento, você que vive no pecado, você não tem o Espírito Santo, irmão. Você pode vir a ter, mas por enquanto você não tem. E se algum dia você teve, você deixou ele. Porque Deus é Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. Agora você anda na carne, anda na carne é só problema. Só anda na carne que é só problema. Anda em espírito que é só solução. Faça uma avaliação na sua vida, pela vida que você leva. Você vai saber se você tem o Espírito Santo ou não. Tu sabe qual é, na minha Bíblia, na sua Bíblia, o sinal que você tem o Espírito Santo? Quando você anda em santidade e em novidade de vida. O sinal do Espírito Santo é esse, é uma vida transformada. O sinal do Espírito Santo é que você morreu, crucificou tua carne e ele te ressuscitou. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, é o Consolador, o Espírito Santo, que ficou aqui para nós não ficarmos órfãos. Amém? Bem forte para o Senhor Jesus. Aí eu subo no altar. De 4 palavras que eu falo, 3 em línguas. Cheio da unção. Não é assim? É ou não é? Mas com aquela baboseira toda, depois daquele monte de línguas que eu falei, aí eu vou fazer o que durante o culto? Eu vou saquear a igreja. Vou saquear o bolso da igreja. Vou adulterar a aliança que eu tenho com meu Deus. Vou oprimir, porque eu vi um dia, esses dias agora, um vídeo desses falsos profetas que tem aí, esses falsos apóstolos. Ele pede a oferta, aí algumas pessoas, da forma que ele pediu, começam a sair da igreja, e ele começa a vai embora daqui mesmo, seus não sei das quantas aí. Saiu daqui de dentro mesmo, vamos fazer não sei o quê. Mas diz que é cheio do Espírito Santo. É ou não é, irmão? Não é não, irmão. É cativo.
Eles são cativos do diabo. Porque se você tiver, eu estou falando para você por experiência própria. Eu tive a certeza que eu tinha o Espírito Santo na minha vida, não foi porque falei em línguas, não. Foi porque eu comecei a ser convencido da justiça, do pecado e do juízo, e passei a andar em novidade de vida. Amém? Ele me resgatou, me tirou de toda a área de contaminação. Você tem o Espírito Santo. Você que anda nesse tipo de vida, você tem o Espírito Santo. Mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem liberdade. Você é cativo da cobiça. Você é cativo dos vícios. Você é cativo da imoralidade. Você é cativo da prostituição. Você é cativo do adultério. Você é cativo disso. Você é cativo daquilo. Porque o Espírito não está em você. Por que tem pessoas que não conseguem se firmar na fé? Porque não tem o Espírito. É só carnal. Vem para a igreja na carne. Aí passa o tempo, 2 tempos, você procura ele, não está mais, ele foi embora. Porque hoje é muito fácil dizer que é um crente, que é um evangélico, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. É muito fácil. É muito fácil. Que está todo mundo mais ou menos igual. Aí não dá mais para saber quem é quem. Mas todo homem, toda mulher que tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, porque diz a palavra que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então quando nós somos libertos do pecado, nós somos livres da morte. Nos resgatou da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da condenação para a justificação. Aí você tem o Espírito Santo. Aquela vontade que você tinha de fazer aquelas coisas que você fazia, você não tem mais vontade. Você passou, em vez de ter vontade, você passou a ter nojo. Tem o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, tudo aquilo que a gente fazia que desagradava a Deus tem que sair. Porque até a ciência explica que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Quando entra a luz, a treva tem que sair. Quando o santo entra, o profano tem que ir embora. Quando o puro entra, o impuro tem que sair. Quando a verdade entra, a mentira vai embora. Está lá. Está escrito. Então, o sinal do Espírito Santo é isso. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida com Deus porque não tem o Espírito Santo. São pessoas oscilantes. Uma hora estão de um jeito, outra hora estão de outro, outra hora querem, outra hora não querem. Elas não têm compromisso, elas não têm aliança. Não tem aliança com Deus, não vai ter com você nem comigo também. Todo homem que tem aliança com Deus tem aliança com o homem. E todo homem que não tem aliança com Deus não tem aliança com o homem. É o que eu falo sempre do casamento. O marido e a esposa só tem aliança com o outro se tiver aliança com Deus. Se não tiver, não tem aliança com o outro. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa e eles vão entrar em conflito. E quando você tem aliança com Deus, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, então você não deixa a carne militar em você. Não vive em conflito, não vive em dúvida, não vive em contenda, não vive oprimido. Que tem irmãos que tem saudade ainda do mundo. Tem irmãos que eu vejo aqui na igreja que os bichinhos são tão tristes que eu não gosto nem de olhar quando eu estou pregando, dá vontade de chorar. Porque os irmãos estão murchinhos. Não é porque ele está passando por luta não, porque ele está na igreja tem 4, 5 anos, mas a carinha é murcha, xoxinha. Parece a mulher de Ló. Quando os anjos foram buscar Ló, a família dele disse: não olhe para trás. Isso aí representa o pecado. O que foi que a mulher dele fez? Olhou para quê? Irmão, não fica olhando para trás. O Senhor disse: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim, para o autor e consumador da minha fé. Amém, irmão? Bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Você tem que se libertar dessas coisas, meu irmão. Você tem que se libertar disso.
Isso não faz mais parte da sua vida. Pessoas que você anda, lugares, costumes que você tem. E você só vai conseguir se libertar disso se o Espírito de Deus repousar sobre a sua vida. Sozinho você não vai conseguir. Não consegue. Passa um tempo, passa 2 tempos, você não consegue. Você não consegue. Porque nesta terra aqui, se não for o Espírito de Deus nos sustentar, nenhum de nós fica em pé, viu, irmão? Não pense que eu estou esses anos todos de pé porque eu sou bonzinho. Não, não, não. Bom é Deus. É porque eu busco andar em espírito. Porque se eu fosse dar ocasião para a carne, meu filho, do jeito que Satanás sabe como é que eu era, se eu fosse dar ocasião para a carne, já estava no barro faz tempo. Já estava no barro faz tempo. Mas eu não dou ocasião para a carne. Eu procuro buscar viver em quê? Em espírito. Porque se eu fizer a minha vontade, eu estou andando na carne. Mas se eu fizer, olha, é exatamente isso. Você ter o Espírito de Deus na sua vida é exatamente fazer o contrário que você não quer. É exatamente isso. Esse povo aqui, em Jeremias, eles disseram que iam obedecer a Deus, depois não obedeceram. Porque estavam o que? Na carne. Mas o que está no Espírito, esse obedece. E a esse ele ouve, e a esse ele justifica. Amém? Vamos agora para o livro de Gálatas, capítulo de número Gálatas 2. Gálatas 2, do 4 ao 6. Gálatas 2, do 4 ao 6, diz assim: isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e seduzirmos-nos o que, igreja? A escravidão. Amém? Ou seja, os falsos irmãos estavam se metendo lá no meio da igreja de Gálatas, da igreja da Galácia, para poder seduzir eles à escravidão. Irmãos, a pior coisa que pode existir no meio da igreja é a heresia. A heresia é uma mentira travestida de verdade. Os falsos irmãos nos seduzirmos à escravidão. Tu pensa que o diabo usa só o pessoal lá de fora para tentar te seduzir? Tu está enganado, irmão. Às vezes o diabo usa mais os falsos irmãos. Quando fala falsos irmãos, incluiremos os falsos pastores principalmente. Porque é mais fácil ele usar o falso pastor, que tem um poder de contaminar muito mais gente, do que usar um falso irmão que está sentado na cadeira. Qual era o intuito deles? Seduzir a escravidão. Isso é dois, irmão. O inimigo, ele é sedutor. O inimigo, ele tem palavras que seduz. Ele sabe aplicar as palavras. Mas quando nós temos o Espírito Santo para nos revelar e nos proteger, nós repreendemos a palavra. Lembra das palavras que ele usou lá no deserto com o Senhor Jesus? Lembra? Tentou seduzir o Senhor. Os falsos irmãos, cuidado com os falsos irmãos, cuidado com os falsos
profetas, com os falsos pastores, com os falsos cristos. Está cheio. Cheio. Principalmente os irmãos de relacionamento. Pouco tempo na igreja, está na igreja, aí se apresenta uma mulher, você nem faz prova com Deus, ou aparece um homem, você nem faz prova com Deus, você não espera um pouquinho, aí você vai ser seduzido ao erro da escravidão. Quantos casos eu não conheço? Vários. Porque tem uns irmãos que estão na igreja, aí porque a Bíblia diz que você, veja bem, a Bíblia fala em casamento, mas não casamento irresponsável. Os irmãos conhecem com 1 mês, 2 meses, pastor, queremos casar. É mesmo? Então, com quantos anos? 15 anos de namoro? Não, começamos no mês passado, mas Deus já falou que a gente quer. Puxa, Deus falou ligeiro com vocês, hein? Quer dizer, não dá tempo para saber se há verdade naquela pessoa. Como é que eu sei? No tempo que Deus revelar a você, você vai saber. Dê um tempinho, irmão, vai devagar com o negócio. Mas tem uns irmãos que vivem abrasado, né? Vive abrasado, fogozão queimando aí, quer logo se casar para poder ter intimidade. Meu filho, eu vou dar um conselho para você. Se for para você ter intimidade e casar no pecado, tenha intimidade e viva no pecado sem o casamento, que você vai arrumar menos problema para você. Tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Aí se casa com 2, 3 meses, se separa. Outro escândalo. Porque se deixa seduzir. O falso, ele tem uma característica que ele é muito parecido com o verdadeiro. Não está escrito assim. Tu já viu algum produto que tu compra, desses produtos que são falsos, que está escrito assim, ó, este produto é falso? Me traz um aí para mim. Vem até com... O negócio é tão sério que vem até com aquele R de marca registrada. Tu acha mesmo que o falso vai dizer que é falso? A palavra de Deus disse que Satanás se traveste de espírito de luz para enganar, se possível, os eleitos. Olha aí, irmão, ele se traveste de espírito de luz para tentar nos enganar, para enganar, se possível. Ou seja, se ele vê que tem ocasião, ele engana. Mas se ele vê que não tem ocasião, porque aqueles que estão em Cristo, o maligno não toca. É os que andam em espírito. Depois dessa doutrina, meu filho, e começou hoje, hein? Depois dessa doutrina, se tu não se ligar no que é liberdade, no versículo de número 6, ele diz assim, ó. Não, é o 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que nem por uma hora ele quer estar perto de falso irmão. Nem por uma hora eu quero estar perto dele. Tem uns irmãos que andam com bicho a tiracolo. Leva para casa, leva para o clube, leva para a praia, leva para a fazenda, leva para o sítio, leva para a chácara na serra, leva para o shopping, leva para o restaurante, o falso irmão. O apóstolo Paulo diz que nem uma hora ele quer andar com eles. Aí tem uns irmãos que tem uns falsos irmãos a tiracolo. É ou não é? E eu aviso. Deus me usa para avisar. Quantas vezes aqui na igreja eu não avisei para alguns, Deus me usando, cuidado com fulano, cuidado com Beltrano, cuidado com Cicrano, mas não escuta o que o pastor fala, depois vem o prejuízo. Depois vem o prejuízo. O apóstolo Paulo diz que nem por uma hora nos submetemos a ele, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Ou seja, se entrasse no convívio com esse povo, iria ser tirado do evangelho deles. Você vê o seguinte, não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, irmãos, mas eu estou dizendo que eu vigio melhor do que um bocado deles por aí. Você não me vê de negócio de nininha com pastor, com outros pastores de outras igrejas, não vê. Não tenho nada contra os pastores, mas eu vou andar com aquele ali que eu sei quem é, com os que estão aqui que eu conheço.
vou dar com quem eu conheço. Não estou aqui sendo malicioso. Dá esse altarzinho para alguém pregar aqui. Ah, meu filho, é ruim, hein? Se Deus não revelar, se Deus não disser quem é, aqui não sobe não. Sobe os irmãos da igreja que eu conheço, mas uma pessoa que vem de fora, de vez em quando passa um tempinho, aparece um por aqui, que eu sou missionário, que eu sou não sei o quê. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe suas missões. Mas eu não vou dar o altar, que eu não sei quem é. Por aí não, rapaz. O cara chega, pastor, não sei o quê, aí trouxe um livro. Aí, pastor, olha, eu estou me recebendo aqui, o pastor nunca nem enviou. O cara sobe no altar e toma um vexame. Como eu já vi. Nem por uma hora nos submetamos a eles, para que o evangelho não seja anulado. Irmão, preste atenção no recado que Deus está te dando, irmão. Porque um bocado de gente aqui na igreja se embaraçou com falsos irmãos e com falsa doutrina. Aí depois, eu saí lá da igreja porque o pastor Cirano isso, que o pastor Cirano aquilo, o pastor Cirano isso, o pastor Cirano isso, o pastor Cirano aquilo, o pastor Cirano isso, o pastor, porque eu vivo em cima disso aqui, amém? Não venha discutir a opinião comigo, que eu não vou discutir a opinião com você não. Nós vamos para a Bíblia. Para a Bíblia. Pastor, o que é que o senhor acha a respeito do tema tal? Eu não acho nada. Quem tem que achar é a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Se você perguntar o que é que eu acho da cor do seu cabelo, eu vou falar. Mas tema relacionado ao mundo espiritual, a Bíblia já me diz o que é que eu tenho que pesquisar. Vamos para a Bíblia. Amém? E é exatamente por esse meu proceder que eu estou de pé e tenho conservado o ministério que Cristo me entregou até hoje. Quem conhece o pastor Cirano há 9 anos é o mesmo. Porque a palavra de Deus não muda. Só que Deus foi me aperfeiçoando, Deus foi me tratando das minhas mazelas que eu tinha, como Ele vai continuar tratando até o dia que Ele vier me buscar. Mas a essência da Bíblia, a essência da palavra, essa já sempre permaneceu em mim, desde quando Deus me converteu das trevas para a luz. E eu glorifico o nome do meu Senhor, porque se eu não tivesse feito nada nessa vida, mas só as almas que eu terei para apresentar diante do meu Senhor, eu vou subir como um homem milionário. E você tem que ter almas para apresentar para o Senhor. Se você não tiver almas para apresentar para o Senhor, você vai para aquela palavra do servo mau, que enterrou os talentos. Se você não tiver vidas para apresentar para o Senhor, você já sabe que você vai para o andar de baixo. Porque a moeda para entrar lá é almas. Não tem almas, não entra. Tem almas, entra. Amém? Versículo de número 6 para a gente encerrar. E quanto àqueles que pareciam de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro, o da circuncisão, pois aquele que me operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para apóstolo, para mim, eficazmente em mim para com o quê? Os gentios. Amém? Ou seja, aqui ele diz, e quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Estes, digo, que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Porque na época, o apóstolo Paulo, como ele tinha perseguido a igreja, e ele foi levantado pelo Senhor Jesus, mas ninguém viu, então ele era menosprezado. Ele era descredibilizado. Inclusive em alguns momentos ele teve que exortar até Pedro, porque Pedro foi criticado porque ele estava sentado na mesa com os gentios que tinham se convertido. E aí tinha os fariseus, pessoas que pareciam que eram de uma posição, mas ele disse que Deus não trabalha com aparência de homens. Nada acrescentaram a ele, nada acrescentaram. E os que andam na carne não tem nada para acrescentar para a gente.
Ele disse: não me interessa, porque Deus não tem interesse pela aparência de homens. Aí eu vejo às vezes, o cara está preocupado, porque ele, olha, ele tem que, porque eu sou um pastor, eu quero andar todo de terno, de anel de ouro no dedo, eu quero andar todo empavonado, aí no meio do sol quente com a blusa bem aqui, para dizer que sou santo. É mesmo, irmão. E quer dizer que para ser santo tem que andar com a blusa comprida? Tem que andar todo... Não tem não, irmão. Deus olhou para Samuel, quando Samuel achou que o filho de Jessé, que Deus queria eleger como rei, era Eliabe. Deus virou para Samuel e disse assim: Samuel, eu não vejo o homem como tu vê o homem por fora, eu vejo o homem por dentro. Entendeu, filho? O que foi que o Senhor Jesus falou para os fariseus? Vocês são como sepulcros, caiado por fora e ornamentado, mas por dentro cheio de tudo que é podre. Não viva de aparência, irmão. Não queira mostrar uma coisa que você não é, porque você está andando na mentira. A melhor coisa que existe na vida do homem é a verdade. Mesmo que para isso você possa ter algumas pessoas que vão se apartar de você, porque a verdade, você para arrumar uma guerra com uma pessoa, não precisa você decretar a guerra, basta você falar a verdade para algumas pessoas, que elas se afastem de você, que elas vão lhe ter. Tem um bocado de gente que me tem como uma coisa azeda, tem um bocado de pessoas que me tem como insuportável. Sou mesmo, meu filho. Se você não suporta a sinceridade, então ande com outra pessoa. Não estou falando de indelicadeza, não estou falando de você ser indelicado. Tipo, a irmã botou uma roupa e disse assim: ei, tu gostou? Tá horrível. Meu Deus do céu, tu tá gorda. Esse vestido, meu Deus do céu. Quem foi que te deu? Foi teu marido, só podia ter sido aquele sem futuro. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Sinceridade quando você está tratando de questões mais relevantes. Não vive de aparência, porque quem vive de aparência é escravo da aparência. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Entende? Você tem que entender isso. Você tem que buscar isso. A aparência nos remete a uma vida de escravidão. Mas se você está preocupado somente em agradar a Deus, você é livre. Nada dessa vida lhe aprisiona. O que nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Nada. Tem pessoas que qualquer coisinha separa ele de Deus. Vivia de aparência. Vivia de aparência. Como é, pastor? Aquele irmão da igreja vivia de aparência. É muito melhor você fazer como Maria Madalena, se rebolar nos pés do Senhor, confessar os pecados, do que você viver como os fariseus que queriam apedrejar ela. Você vê que geralmente todo falso crente, ele tem uma característica: apontar o erro dos outros. Porque ele tira o holofote de cima dele e joga para cima do irmão. Toda pessoa que vive uma falsa fé, ela tem o espírito do acusador. Tem ou não tem? É o santarrão. Na maioria das igrejas tem esse povo. Aqui fica pouco tempo. O cajado aqui é pesado. O cajado aqui é pesado. Vai para a igreja para acusar os outros, que é mais santo do que os outros, que o irmão, não sei o quê. Vai te converter, rapaz. Deixa a vida dos outros em paz. Irmão, me perdoe, que Deus me perdoe que eu vou falar, mas eu tenho nojo desse tipo de gente. Nojo. Esses hipócritas, falsos. Na maioria das igrejas tem esse povo. Aqui quando eu identifico, eu exorto. Quando eu identifico, eu exorto, e pode ser quem for. Deus me deu uma autoridade como pastor, e eu não vou pegar minha autoridade e jogar na lama para Satanás ir fazer ciranda aqui dentro da igreja, de jeito nenhum. Mas viver de aparência, por que eu vou viver de aparência? Se Deus me conhece por dentro e por fora, até o que eu penso Deus conhece, como é que eu vou achar que vou viver de aparência?
Tem um bocado de gente que vem para a igreja, mas vive de aparência, irmão. É oco, vazio. Oco, completamente oco, não tem nada dentro. O miolo é seco. Porque busca viver de aparência. Adianta. Às vezes você chega nessas igrejas que eu fui muitas vezes para algumas Assembleias de Deus, as irmãs com o cabelão bem aqui, uma saia cobrindo os calcanhar, mas a língua, meu filho, a língua felina. Eu fui pregar em algumas Assembleias de Deus, eu pregando a palavra, e aquela ruma de mulher com cabeluda, conversando umas com as outras. E eu pregando a palavra, adianta, era melhor cortar aqueles cabelos bem curtinhos e prestar atenção no que Deus está falando. Para quê? Vivendo de aparência? Para quê essa vivendo de aparência? Para quê? Seja o que você é. Seja sincero diante de Deus e também diante dos homens. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu filho, a verdade ela constrói, mas a mentira destrói. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do nosso Deus.